Jair, número 8, leva a esperança vascaína contigo. É a esperança pra esse povo preto e branco que tem a Cruz de Malta no coração. É o Vasco da Gama, minha gente. É o Vasco da Gama que precisa de mais desses pontos. O Vasco precisa desse gol. Um gol que não garante vitória, mas é um gol que pode ser fundamental na luta, na reação vascaína. É o gigante da colina, na chuteira, a caravela inteira. Jair bateu, Jair é brabo! Vasco! Gol! Respeita! Vasco! O Vasco não morreu, o Vasco é gigante, o Vasco nunca morre, o sentimento não para, é do gigante, é gol do clube do povo! Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, que alívio. Você está no canal Vasco em Família. Se não forem inscritos aqui, já dá aquela moral. Se inscreve no nosso canal. Deixa o like, a gente está chegando a mais vascaínos. E não esquece de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui, deixando a sua opinião, seu comentário, pra gente fazer aquela resenha de vascaíno pra vascaíno. Que alívio! Você tava tipo de aranha na sua casa, assistindo aquele pênalti ali do Jair, né? Mas bateu com toda tranquilidade do mundo, muita personalidade, nos ajudou a conquistar esses 3 pontos aí que, cara, é muito importante. Alivia aquele sentimento de, né, só vir perdendo, mas ainda falta muita coisa para a gente sair dessa situação incômoda que o Vasco se encontra. Nesse vídeo, quero trazer aqui o De Aranha e também o Edmundo para ajudar nessa resenha aí pós-vitória contra o Cuiabá. E o Vasco tem um jogo muito difícil agora na sequência contra o líder do Campeonato Brasileiro, que é o Botafogo. Família vascaína, e me conta aí aqui nos comentários. Gostou da atuação? Só valeu o resultado? O que importa, Thiago? Jogando bem ou jogando mal? Tem que ganhar. Qual é o seu pensamento? Eu vou trazer aqui De Aranha e Edmundo para acrescentar no nosso debate. O Edmundo mais focado, falando aí do novo treinador. Ele até defende ali uma ideia do William Batista prosseguir no comando do Vasco. Ele volta a falar do Jorginho e do Felipe, mas o nome que parece ganhar mais força é o do Rogério Ceni. Mas antes, vamos trazer aqui o De Aranha fazendo aquela análise sempre perfeita para acrescentar aqui no nosso debate, a gente resenhar um pouco mais aí sobre a sequência do Vasco no Campeonato Brasileiro. Fala comigo, Dé, e com a família vascaína. Mas não vamos distorcer as coisas. Tá tudo bem, tá tudo resolvido pro Vasco. A vitória de hoje faz com que o Vasco fique tranquilo, não vou enganar vocês. Desculpa, mas vale lembrar, vem o Botafogo embaladíssimo no domingo ao próximo compromisso do Vascão. Todos os jogos não são nada fáceis. Eu quero lembrar que o Vasco hoje conquista uma vitória jogando bem. Não. O que o Vasco fez hoje aqui foi lutar muito, correr feito um condenado. Ele jogou melhor contra o Inter, ele jogou melhor contra o Goiás e acabou não vencendo. Ele jogou melhor contra o Santos e perdeu. Adianta você participar de uma competição, jogar bem e perder? Não. Nessa altura do campeonato, antes de começar a jornada, vê se você lembra, Rafa, eu disse o seguinte: uma vitória de 1-0 aqui seria uma vitória a ser comemorada dando cambalhota de felicidade, porque na história do Vasco, 10 jogos sem vencer é uma coisa impressionante. São 7 derrotas e apenas 3 empates. Não, a gente está falando do Clube de Regata Vasco da Gama, com todo respeito. Isso pode acontecer, como já está acontecendo com o Curitiba, que está 17 jogos. O Vasco, nesse momento, ultrapassa o América Mineiro. Mas e daí? É esse? Está tudo bem? Está tudo legal? Não, o campeonato do Vasco é contra o rebaixamento. O campeonato do Vasco é ganhar tempo para que a 777 recupere os erros que ela cometeu. Os erros que ela cometeu foi através de colocar pessoas para dirigir a empresa que fizeram a coisa errada. Contrataram jogadores errados, enfim, técnico errado. E o preço está aqui a ser pago. Não foi pago, não. Hoje o que deu aqui foi um alívio. Eu quero fazer um adendo a um menino, o William Batista, que tem apenas 30 anos de idade, é o mais jovem técnico da história do Vasco. E ele hoje aqui teve muita coragem, mas muita coragem mesmo, porque ele armou um time extremamente ofensivo.
Então, não está nada resolvido. O time melhorou no aspecto de correria, mas deve muito. Tecnicamente, para mim, quem jogou normal, o goleiro Léo Jardim, que não falhou, ainda fez um defesaço. O Léo jogou muito bem, jogou por ele, pelo Bambu, que estava nervoso. O Marlon Gomes sempre jogou bem, sempre cabeça erguida. E o Peck é outro que, se não fosse o Jair, eu escolheria o Peck como segundo homem e melhor jogador em campo. Mas fico com o Jair, pela frieza, pela tranquilidade, pela calma e pelo pênalti extremamente super bem batido, que dá ao Vasco um alívio. Mas não dá o Vasco uma tranquilidade. Tem muita água para rolar, mas essa vitória dá uma animada legal, né, Rafa? Tá aí, eu vou destacar alguns pontos da fala do Dé e como é que é o futebol, né? Porque eu concordo com ele, cara. Tirando o Santos, eu não acho que o Vasco jogou tão bem assim contra o Santos. O que foi um volume de cruzamentos ali dentro da área, né? Aconteceu os pênaltis e tudo mais. Mas diante do Internacional e também do Goiás, principalmente no primeiro tempo contra o Goiás, cara, eu achei que o Vasco jogou muito melhor do que ontem. Por mais que ontem o William Batista, como ele destacou aí, foi muito corajoso, botou um time mais ofensivo, aquele feijão com arroz que a gente tanto pedia aqui, né? O Alex Teixeira de meia, já que o Orediano não quer jogar, e 3 atacantes, ele foi corajoso, mas eu achei que contra o Goiás o Vasco produziu muito mais, né? E eu não tô falando nenhuma mentira, só você pegar as chances de gol que o Vasco teve contra o Goiás, e o Vasco teve pouquíssimas oportunidades contra o Cuiabá, né? Então realmente o futebol tem dessas coisas, o Vasco, por mais que não jogou tão bem ontem, conquistou a vitória e é o que interessa, né? Ele destacou também alguns jogadores aí do Vasco, né? O Léo Jardim, que se redimiu, fez uma excelente defesa ali no final. Quase que eu entrei na televisão pra pegar o Zé Gabriel, cara. Ô, Zé Gabriel, me ajuda, irmão. No finalzinho do jogo, né, era só cercar ali o cara, já tinha mais um marcando. Ele faz a falta, dá a oportunidade do cara cruzar lá pra área, né? O Léo sempre muito bem, jogou realmente bem. O Marlon Gomes eu destaquei aqui no nosso pós-jogo, né? Por mais que ainda falte alguma coisa com a bola no pé, irmão, entrega não falta pra esse moleque. É um torcedor dentro de campo. Corre o tempo todo, marca, rouba a bola, tenta arrancar. Se ele tiver mais tranquilidade, né, a fase melhorar com a bola no pé, irmão, Marlon Gomes vai fazer com a camisa do Vasco o que a gente sempre esperou dele, né? Ele destacou também o Gabriel Peck, ali no ataque, na minha visão, foi o melhor, sem sombra de dúvida, né? O Figueiredo até o pênalti, irmão, tava xingando demais o Figueiredo, tava muito mal, puxou 2 contra-ataques pro Cuiabá, né? O Ryan, eu acho que o sistema de jogo não favoreceu muito, né? O centroavante do Vasco sempre tem muita dificuldade, mas ele é titular absoluto hoje do Vasco e o definiu aí o Jair como o melhor em campo, né? Eu acho que é o cara mais lúcido, né? É o cara que tenta jogar mais com o Vasco. Como eu tô citando aqui, o Marlon Gomes tá tendo essa dificuldade com a bola no pé. E o Alex Teixeira, irmão, que dificuldade de ver o Alex Teixeira com a camisa do Vasco. Cara, será que ele desaprendeu, mano? Mas o Dé definiu aí o Jair como o melhor em campo. E aí, pra gente falar um pouco sobre o Alex Teixeira, vou trazer esse breve comentário aqui do Dé Aranha. Se liga só. No meio-campo, no lugar do então sonolento, eu lamento dizer isso, Alex Teixeira, que não consegue, na hora de decidir, na hora de armar, falta sempre alguma coisa. E olha que é um jogador talentoso, é um jogador experiente, com uma história internacional muito bonita, mas continua devendo. Tá aí, tá demais, cara, tá demais. Eu citei isso também no nosso pós-jogo. O Alex Teixeira já foi testado de ponta esquerda, segundo atacante, encostando no Pedro Raul, ontem de meia, e ele não rende em lugar nenhum, absolutamente em lugar nenhum. E aí, cara, é o que eu falei ontem, dizendo o seguinte: eu sou um cara que defendo muito esse time do Vasco, dizendo que esse time não merece estar aonde está, mas eu fiquei muito preocupado com a atuação de ontem porque eu vi o ataque da Série B. Eu vi um jogo da Série B ontem com o Vasco. Muito feliz com o resultado. Os 3 pontos é o que interessa. Que o Vasco jogue assim sempre, ganhando. Eu não tô nem aí. Tô nem aí. Eu quero é ganhar. Então, mas ontem eu vi um jogo da Série B, né? E assim, cara, a gente vai ter muita dificuldade de sair dessa situação. O Alex Teixeira, ele é um meio-campo, um meia ali, que só toca pra trás. Ele sempre domina a bola e nunca olha pra frente, busca um drible e prosseguir, uma tabela, uma enfiada, ele sempre toca pra trás. E quando ele tem a oportunidade de decidir o lance, de definir o lance, ele sempre erra. E ficou aqui evidente, né, naquela jogada do Ryan, onde ele teria toda a oportunidade, faz Ryan, ele erra. Então Alex Teixeira, cara, na minha visão, não tem a mínima condição nesse momento com o que tá produzindo de ser titular. Pode entrar no decorrer do jogo, agora de ser titular não dá. E aí, cara, é o que a gente fala também dos pontas do Vasco, apesar que eu gostei do Peck, eu gostei da atuação do Peck. Mas eu citei isso ontem, né?
Figueiredo e Peck foram os pontas da Série B. Figueiredo fez 4 gols, se eu não me engano, em 36 partidas. O Peck fez 1 gol e 2 assistências. E o Figueiredo deu 4 assistências e o Peck em 33 jogos. Ou seja, foi uma dupla, né, de pontas que tiveram muita dificuldade na Série B. Então eles vão ter dificuldade, claro, na Série A. E não vão ser esses jogadores que vão tirar o Vasco dessa situação. Eu acho que não tem a mínima condição de jogar os dois juntos. Eu acho que só tem que jogar o Peck. O Peck é titular absoluto do Vasco. Titular absoluto hoje do Vasco. E o Figueiredo tem que sair. A gente não pode destacar os pontas do Vasco, que a principal característica deles é a recomposição. Não, isso tem que fazer parte da característica, não tem que ser a principal. A principal tem que ser um cara habilidoso, um cara que consiga construir jogadas, aquele ponta construtor. E não é isso que a gente vê hoje no Vasco. Quando eu vejo nos comentários no grupo defendendo o Figueiredo, ele recompõe. Porra, não dá, cara. Não dá, não pode. O Peck é titular e a gente tem que achar um outro ponta. Vai ser o Serginho? Não vai ser o Serginho, vai ser o Eric Marcos, vai contratar o Figueiredo, na minha modesta opinião, não dá. Alex Teixeira e Figueiredo hoje tem que ser barrado do Vasco, minha modesta opinião. Quero saber a de vocês. E aí, vamos buscar um treinador? Quero trazer aqui a resenha do Edmundo após a vitória do Vasco. Ele pede um treinador brasileiro, dá ali uma opinião sobre o William Batista e volta a falar do Jorginho e do Felipe. Se liga só. Eu acho que tem que ser algum técnico brasileiro. Por quê? Porque tenha conhecimento do futebol brasileiro, das características do atleta. Eu não preciso estar lá todo dia no Vasco para conhecer as características dos jogadores que o Vasco tem hoje. Então, os técnicos estão atentos, já treinaram o time que jogaram contra. Você traz alguém de fora com uma outra mentalidade, um outro tipo de treinamento, você corre um risco de dar muito certo, como já aconteceu aqui, mas demora, às vezes a adaptação demora muito. O Vasco não tem esse tempo. A gente fez uma conta aqui muito a grosso modo. Faltam 26 jogos, né? O Vasco agora tem 9 pontos, para chegar a 46, se eu não fugir da escola, faltam 37 pontos. Certo? 37 pontos são 12 vitórias e um empate. São 12 vitórias e um empate. Você precisa ter um aproveitamento de 50%. Até agora tem 20%. Então, assim, não dá para perder tempo. Tem que ser alguém pronto e que conheça esse grupo na palma da sua mão. Não é porque venceu hoje, não. Mas parece o cara mais credenciado. Porque hoje existe nos clubes de futebol uma integração muito grande entre o profissional e a base. Está toda hora tendo treino entre o sub-20 e o profissional. Então, o cara conhece o Peck, Ignaldo, o Figueiredo, enfim, Marlon Gomes, Andrei Santos, que não está mais, né? Não está mais porque estava suspenso. Eram jogadores do sub-20 há um ano atrás, há um ano e meio atrás. Entende, Gui? Então, ele conhece esse cara, ele sabe das características do cara. Então, fica mais fácil para ele trabalhar, ficou mais fácil para ele adaptar. Você vê que hoje, olha como é que é engraçado, como é que é a mudança radical de pensamento. Hoje, não tinha nenhum volante brucutu, nenhum. O volante mais recuado era o Jair, depois Marlon Gomes e Alex Teixeira. Eu falo muito aqui que futebol é ocupação de espaço. Você não precisa ser da posição para ocupar aquele espaço. Mas o cacuete de atacante, o defensor não tem, o volante brucutu não tem. Entende? Na hora da finalização, no jogo contra o Goiás, sobrou uma bola para o Cocão. Ele perdeu o time, acabou não fazendo gol. Não é característica, ele não está habituado a fazer gol, está habituado a tirar. Aí você vê, o cara hoje botou um time altamente ofensivo. O Vasco teve algum momento ali que cedeu um espaço ao outro, acho que mais por mérito do Cuiabá do que por demérito de marcação naquele setor. O Pumita, que era uma avenida, hoje não teve problema de marcação. O Bambu, toda hora que ele joga sério, ele cumpriu bem a função dele, o Léo Pelé nem se fala. Então, assim, você não precisa ter ali só jogador que fica engessado ali naquela posição para fazer aquele bloco de roda para cá, roda para lá. Você tem que ter desenvoltura. Tem hora que o Peck vai cair aqui, hora o Figueiredo vai cair ali, eles vão trocar de posição, e isso vai dificultar a marcação do adversário. Assim, eu falei isso tudo porque eu prefiro que seja alguém brasileiro, habituado com o nosso futebol aqui, sabe? Que saiba das dificuldades, que entenda esse momento do Vasco, que é um momento de sair da zona de rebaixamento, porque foram cinco Série Bs, né, que o Vasco jogou. Foram 4 rebaixamentos, mas disputou 5 vezes a Série B. O torcedor do Vasco não suporta mais. Eu gostaria que fosse um técnico brasileiro. Ainda acho que tem que ser
deveria ser alguém que tem uma identificação com o clube, que conhece o clube, que já trabalhou no clube. Por isso, eu falei de Jorginho e Felipe como auxiliar. Tá aí. Eu concordo plenamente com o Edmundo em relação a essa questão do treinador estrangeiro, né? A gente precisa de um treinador que conheça realmente tanto o elenco quanto os nossos adversários, né? Um treinador estrangeiro se ia demandar bastante tempo. Então eu concordo em relação a isso. Eu acho que o William Batista, cara, é um técnico promissor, é um cara de boas ideias, de coragem, de gostar de ter a bola, de ter um time ofensivo, mas não acho que seja o momento dele. A gente não pode cometer o erro que foi no ano passado, onde a gente defendeu a permanência, eu pelo menos defendi do Emílio Faro, e depois a coisa desandou de uma certa forma. Então o Vasco hoje está muito pressionado. O Vasco não jogou bem ontem, isso tem que ser pontuado, né? Não por causa do William Batista, porque eu acho que tem algumas coisas que fogem do comando do treinador, cara. Você escala um time ofensivo, você coloca o Alex Teixeira para fazer a função de 10. O cara só dá passe para trás. Quando tem a oportunidade de definir, sempre define errado. Você tem um ponta que é um Figueiredo que poucas vezes consegue construir uma jogada. Construiu uma, beleza, o pênalti, mas tem que ser mais consistente. Não pode ser um acaso, tem que ser mais consistente, né? Então tem coisas que fogem somente do treinador. Eu acho que o Vasco precisa de um treinador mais experiente nesse momento que o William Batista, quem sabe para o futuro possa ser aí um treinador do Vasco. E essa questão do Jorginho e do Felipe, eu acho a ideia muito boa, muito boa. Mas, cara, o Paulo Brax, ele estaria assinando um atestado de incompetência muito grande, né? Porque ele troca o Jorginho pelo Maurício Barbieri. E aí você volta no nome do Jorginho. Se ele é o profissional que tem essa tomada de decisão de escolher o treinador, ele não vai fazer isso, cara. Vai fazer isso, que ele ia estar assinando um testado de muita incompetência à frente do Vasco. E aí, cara, para falar um pouco mais sobre o Rogério Ceni, sabe o que me preocupa na relação do Rogério Ceni? A galera fala do relacionamento com o elenco, né, que ele não tirou ainda a camisa de jogador, mas se você pensar na parte tática, lá no São Paulo, ele reclamava muito da questão de jogadores de velocidade na beirada de campo. E hoje é a mesma dificuldade que o Vasco tem. O Vasco tem muita dificuldade nesse setor do campo, tem que contratar, tem que reforçar, porque senão vai ficar assim muito complicado o Vasco sair dessa situação. Muito feliz com essa vitória, mas a atuação preocupa. Se o Vasco jogar dessa maneira que jogou contra o Cuiabá, por exemplo, contra o Botafogo, a gente é goleado. Só que essa vitória foi o que o Peck falou na zona mista. Essa vitória pode dar confiança, né, a confiança dos atletas voltarem para a gente ter atuações melhores. E aí progredindo assim e dar mais confiança tanto para os jogadores quanto a sua torcida, que a gente vai sair dessa situação. Esse é o nosso vídeo de hoje, nossa resenha. Conto com a sua participação aí nos comentários. Que alívio. Fui.